Deus abençoe sua vida. Mais uma vez estamos juntos para meditar na palavra de Deus, aprender, crescer e trazer para outros aquilo que nós temos aprendido. Hoje eu quero falar de um tema que está intimamente ligado com um mandamento bíblico. Quando você lê a carta aos Filipenses, Paulo por várias vezes vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele chega a dizer, regozijai-vos sempre no Senhor. Por 17 vezes na carta, ele dá o imperativo, a ordem, para que aquele que conhece Deus, que vive com Deus e para Deus, experimente a realidade na sua vida como uma prática diária, nos momentos de alegria, nos momentos de lutas, nos momentos de infelicidade também. E quando a gente lê Filipenses, quando a gente lê Neemias 8, quando ele diz, a alegria do Senhor, a nossa força é, a gente fica num dilema, porque há momentos na vida, há situações, há encruzilhadas existenciais em que nós não nos sentimos com nenhuma vocação, com nenhum desejo de estar alegre, feliz ou contente. A nossa existência humana coloca em dúvida o próprio Deus, a própria existência da fé e da possibilidade de ser alegre. Porém, quando a gente lê a Bíblia de uma forma mais profunda, fazendo algumas ligações, algumas conexões, a gente vai entender que esses mandamentos, essas ordens que a Bíblia dá para que possamos ser felizes, não é um esforço apenas humano. Esse esforço humano, essa busca humana precisa ser amparada e incentivada pela pessoa da Trindade Santa. Sim, eu quero fazer uma afirmação agora. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos profundamente, estão compromissados de uma forma muito concreta com a minha e com a sua alegria. Eles querem que você experimente a alegria indizível do Espírito Santo. Isso está na segunda carta de Pedro. Pedro fala que quando você se aprofunda no seu relacionamento com Deus, mesmo em momentos que não era para ser alegre ou feliz, você é invadido pela alegria indizível do Espírito Santo. E Blaise Pascal, quando ele veio a falecer, encontraram no seu paletó esse versículo bíblico. A alegria indizível do Espírito Santo. Ele havia experimentado, tinha tido essa experiência com o Espírito Santo. E quando eu falo que a Trindade está envolvida com a nossa alegria, é porque a Bíblia vai dizer que o Deus Trino, ele está agindo para me consolar. E a consequência natural do consolo é a experiência da alegria. Certamente você já ouviu o que o salmista disse. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando você ouve falar, e a Bíblia dá uma ênfase a isso, alguns pastores e igrejas associam o consolo ao Espírito Santo, porque Jesus deu ao Espírito Santo o título de o Consolador. Ele diz, se eu não for, o Consolador não pode ser enviado. Deixando claro que ele enviaria o Consolador para estar presente em todos os momentos, mas sobretudo nos momentos de perseguição, de dor, de aflição, de angústia, para consolar o nosso coração, abrir os nossos olhos, para que a gente possa ver aquilo que está atrás das montanhas, aquilo que as lágrimas impedem que vejamos. É dessa forma que o Espírito Santo age, de dentro para fora, mostrando que o que para muitas pessoas é motivo de choro eterno, para nós o choro deve ser momentâneo. E o Espírito Santo vai nos ajudar nesse consolo. O próprio Jesus Cristo, ele se apresenta como Consolador quando ele diz que
ele enviaria um outro Consolador. É assim que ele fala do Espírito Santo, um outro Consolador. Não é que Jesus seja um Deus incapaz de consolar. Ele também daria o Espírito Santo, que é o Deus Espírito Santo, e está dizendo que as mesmas propriedades para consolar que o Espírito Santo tem, ele tem antes. Porque ele veio antes do Espírito Santo, de uma maneira operacional, digamos assim. Então Jesus diz, olha, eu vou mandar um outro Consolador. Jesus é Consolador. Há vários episódios na Bíblia em que você encontra Jesus consolando. E me vem à mente a ideia daquela mãe viúva, conhecida na Bíblia como a viúva de Naim. Essa viúva de Naim, ela havia perdido seu marido há um tempo e agora só tinha um único filho. E esse filho, como eu brinco sempre, inventa de morrer. E naquela época não tinha seguro social, não havia aposentadorias. Você dependia de outros para viver. Morre o marido e morre o filho que a sustenta. Imagine o drama dessa mulher. Imagine a angústia dessa mulher. Ela vem com boa parte da cidade, saindo da cidade para enterrar o seu filho. E Jesus encontra na saída da cidade. Eu faço grupos para Israel, já fui 11 vezes com grupos para Israel. E tenho, nas 3 últimas viagens que eu fiz a Israel, eu coloquei no roteiro passar ali na Vila de Naim. Está lá até hoje, a Vila de Naim. E ali nós temos um momento para refletir sobre o encontro de Jesus com aquela mãe, com aquela viúva, com a dor daquela mulher. E ele diz para aquela mulher, não chores, mostrando esse papel de consolador, o compadecer com as minhas lágrimas, com a minha dor. O outro episódio é quando Jairo, chefe da sinagoga, se aproxima dele e pede que ele vá à casa porque sua filha está horrivelmente doente. E ele para no caminho para dar uma atenção a uma mulher que tinha uma hemorragia de sangue. E quando ele para, parece que ele se atrasou. As pessoas vieram da casa dele e disseram, não precisa mais importunar o mestre, a tua filha acaba de falecer. E aquele homem fica perplexo, paralisado com aquela notícia, e Jesus diz para ele, não temas, crê somente. E ele creu, foi com Jesus e pôde ver a sua vida ser ressuscitada pelo poder de Deus. Agora eu quero falar do Pai como Consolador. Falamos do Espírito Santo, falamos de Jesus como Consolador. E Paulo, quando ele escreve a 2ª carta aos Coríntios, ele está passando por um momento de grande aflição, enfrentando injustiças, maldade humana, desprezo humano. E ele vai dizer neste momento de introdução da carta, no capítulo 1, nos versículos de 3 a 4, ele introduz dizendo, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Deus de toda consolação. Deus está envolvido com o nosso consolo. Tanto é que o Filho procede do Pai, o Espírito Santo procede do Filho, e o Pai que enviou tanto o seu Filho quanto o Espírito Santo como consoladores, não podia ser outra coisa senão o gestor do consolo, o Pai da consolação. É isso que Paulo vai dizer aqui, e isso traz ao meu coração uma paz e um consolo consubstancial, no sentido de quê? No sentido de que todos os entes da Trindade Santa estão envolvidos no propósito de promover e patrocinar o consolo. Se você acha que Deus está indiferente à sua dor,
Você nunca leu Isaías 40. Isaías 40 inicia dizendo, Deus falando ao profeta, consolai, consolai, consolai meu povo, diz o Senhor. Deus é um Deus que quer trazer consolo, e o consolo traz alegria e conforto. E quando eu leio esse texto, ele vai nos ensinar algo extraordinário, que o Deus de misericórdia e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Eu quero trabalhar no termo que aparece na primeira linha e na segunda linha. Toda a consolação e de todas as nossas tribulações. Às vezes a gente pensa, não, tem algumas tribulações e dores que a gente passa que Deus não se compadece de nós, que Deus não está interessado em nos consolar. Você está em flagrante afronta ao texto bíblico, porque Deus diz que Ele é Deus de toda consolação, para nos fazer consolar em todas as nossas tribulações, sejam elas financeiras, sejam perdas, sejam injustiça, sejam maldades dos homens, sejam calúnias, difamações, juízos, seja qual for a causa da tua lágrima, da tua dor, Deus está comprometido em toda a sua tribulação, porque Ele é Deus de toda consolação. Você precisa colocar isso no seu coração, para poder saber que Deus está agindo, que na oração, quando você se dobra na presença de Deus, quando você coloca suas necessidades, suas dores, suas lágrimas perante Deus, Ele vai trabalhar para consolar o meu coração. Mas entenda, o ciclo tem que ser completo. Ainda olhando para 2 Coríntios 1, 3, 4, vai dizer que eu sou consolado para que possamos consolar os que estão passando por tribulações que nós já passamos, que nós já sofremos. A vida espiritual e o consolo que Deus nos dá é para ser partilhado, ou seja, muito da vida cristã tem a palavra partilhar ou compartilhar como base. Aquilo que Deus nos dá é para ser compartilhado. Deus nos dá o Evangelho, eu tenho que compartilhar. Deus me dá Jesus, eu tenho que compartilhar. Deus me dá consolo, eu preciso compartilhar. E eu estava lendo ainda aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 6, mais uma vez Paulo vai se referir a Deus como Deus Consolador. Olha o que está escrito. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. É um momento que Paulo estava sozinho e Tito estava vindo da igreja de Colossos, melhor dizendo, de Coríntios, e trouxe algumas ajudas financeiras, trouxe mantimentos, mas trouxe a presença dele. Quando você for a um sepultamento e for amigo muito próximo da família, tem um livro ou uma espécie de um caderno que é para colocar o nome e um telefone das pessoas que foram aos sepultamentos, porque no dia do sepultamento os entes queridos estão tão doloridos, tão sofridos com aquele momento, que eles vão lembrar de um e de outro. Eles não vão lembrar de todos que vão ao sepultamento. Mas quando eles recebem aquele caderno, eles vão ver seu nome, eles vão ver que vocês estiveram lá. No momento da dor, às vezes o que conta não é o que você fala, mas é a presença de você lá. Às vezes você em silêncio, dando o seu ombro, estando ali, dizendo, ainda estou aqui, é que vai ser lembrado. É que vai estar ali de uma forma muito patente na mente e na memória daquela pessoa. E Tito foi essa pessoa para Paulo. Mas note, às vezes a gente fica esperando um consolo que vem do céu, uma experiência sobrenatural que invada o meu coração.
e eu possa sentir Deus no ar, na fragrância, Ele me consolando. Pode acontecer, pode acontecer. Mas aqui a gente vai ver que Paulo percebeu que o Deus que consola os abatidos consolou Paulo com a chegada de Tito. Deus usou um outro ser humano para levar consolo. Mas quem estava consolando era Deus por meio de Tito. Você pode ser alguém que Deus vai usar para consolar outros. Isso é maravilhoso. É o compartilhar, é ser agente de consolação na vida do outro, na vida de quem chora, de quem sofre dores. Quero terminar essa palavra lembrando que Deus está tão envolvido com o nosso choro, com a nossa dor, com a nossa lágrima, que Ele prometeu para nós e criou lá na eternidade, os céus, a experiência. Quando a gente partir desta para estar com Cristo, a experiência do não luto, do não dor, do não choro. Olha que coisa sensacional, prometida por Deus em Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Que Deus abençoe muito sua vida. Que Deus console o seu coração. Fique com Deus. Fique na paz. Até a próxima.